Fala aí, minha gente. Comentei nessa terça-feira a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Mônaco por 3-2. Falar algumas coisas sobre esse jogo aqui com vocês. Para começar, que é um Paris Saint-Germain nessa temporada menos decisivo, ou pelo menos menos decidido do que na temporada passada. A gente pega a média de gols sofridos, a média de gols marcados, são piores do que na temporada passada. Eu acho que é um time com mais dificuldade de se concentrar, especialmente na defesa, porque no ataque acho que as coisas continuam funcionando bem. Em média de gols marcados, é um Paris Saint-Germain que, se eu não me engano, tem 2,28 média de gols por jogo essa temporada. Deixa eu ver se eu acho isso fácil aqui. É a menor dos últimos 4 anos. Temporada passada o time fazia mais gols e antes disso também. Não tem isso aqui fácil não. Mas desde 2021-22 a média de gols marcados não era tão baixa, mas principalmente a média de gols sofridos é a segunda pior dos últimos 20 anos. Só que não é que o time sofra muitos gols, tem uma média de 1,06, basicamente um gol por jogo. É porque comparado ao que normalmente o Paris Saint-Germain enfrenta no campeonato francês, nível de enfrentamento que ele está tomando mais gols essa temporada. Nos últimos 2 jogos, o PSG tomou 5 gols, tomou os 3 gols do Rennes e tomou 2 gols do Mônaco. Tomou 2 gols muito fáceis do Mônaco, tá? 1 minuto de jogo, uma saída errada do Nuno Mendes e depois uma má cobertura que o Nuno Mendes fez com que o Balogun tivesse facilidade para marcar. E depois, no arremesso lateral, um bate-rebate, o Paris Saint-Germain de novo defendeu mal, não conseguiu pegar um rebote ou evitar um passe do Golovin para o Balogun fazer o 2-0. Com 20 minutos de jogo, o Paris Saint-Germain já estava perdendo por 2-0, mas em nenhum momento me passou a sensação de que não iria reagir no jogo. 3 minutos depois teve um pênalti do Faye em cima do Kvaratskhelia, que o Vitinha perdeu. Sai o Dembélé, sai o melhor jogador do mundo, né, considerado o melhor jogador do mundo na última temporada. E entra o Désiré Doué, o cara que tinha perdido a posição depois do final de semana. E ele muda o jogo, faz um gol, faz a jogada do segundo gol no primeiro tempo. A expulsão do Golovin no início do segundo tempo faz com que o Paris Saint-Germain jogue o tempo inteiro, 45 minutos, com um jogador a mais. E aí até demorou para sair o segundo gol do Désiré Doué. Algumas coisas sobre esse jogo e sobre esse Paris Saint-Germain. O time não teve férias, então é mais difícil manter a mesma intensidade da temporada passada. Como o time ganhou tudo na temporada passada também, é normal que o nível de concentração, de competitividade volte depois. E achava normal que durante boa parte do primeiro semestre da temporada que o Paris Saint-Germain não tivesse no mesmo nível. Agora eu já acho que deveria estar e não consegue, especialmente na defesa. O Nuno Mendes fez um muito mau jogo, já não tinha jogado bem no final de semana, fez um muito mau jogo hoje, errou no primeiro gol a saída de bola, errou várias saídas de bola o Nuno Mendes. No segundo tempo foi driblado pelo Zakaria, muito fácil, uma finalização que o Safonov fez uma boa defesa. Não está vivendo o seu melhor momento, de vez em quando ainda tem super arrancadas, tem boas jogadas, mas não está especialmente bem na defesa. E o Hakimi, alguma coisa parecida desde a volta da Copa Africana de Nações. Sem se defender tão bem, sendo um time que o adversário não precisa de muito para marcar, o Paris Saint-Germain cai nisso que a gente está vendo aí, né? Perdeu outro dia do Sporting de Portugal por 2-1, em um jogo que o Paris Saint-Germain atacou bem, mas não foi contundente na frente para fazer os gols que merecia fazer. E na defesa, com muito pouco, o Sporting conseguiu fazer 2 gols. Agora, de novo, com 2 lances em 20 minutos, o Mônaco fez 2. No final de semana, o Rennes já tinha praticamente tudo que ele tinha criado, ele tinha conseguido contabilizar e rentabilizar muito bem para fazer os 3 gols naquela partida. Contra o Rennes, inclusive, Paris Saint-Germain teve um XG, né, probabilidades de gols de 3,6 e só conseguiu converter 1. Ou seja, cria bem, as dinâmicas de laterais às vezes muito por dentro, os pontas por fora, o time conseguindo fazer o adversário concentrar muita gente por dentro para sobrar os lados do campo e aí ter 1 contra 1, essas coisas ainda funcionam bem no Paris Saint-Germain. Tanto que o time é capaz de sair o Dembélé, sair o melhor do mundo, e o seu substituto entrar melhor do que o Dembélé vinha jogando até então naquela partida nos 25 minutos que teve em campo. Só que sem ser contundente na frente, sem conseguir terminar bem as jogadas e mal e inseguro atrás, está gerando esse desequilíbrio que está fazendo com que a gente chegue em fevereiro, depois de 22 ou 23 rodadas do Campeonato Francês disputado, acho que são 22, e o time não é líder do Campeonato Francês. E aí começa a gerar certa ansiedade, e aqui para mim é o principal ponto. Que o Paris Saint-Germain não consiga jogar no nível da temporada passada, que de vez em quando ele perca algumas bolas e perca algumas jogadas, eu acho normal. Ainda joga num nível suficiente para brigar na Europa, apesar de estar nessa repescagem da Liga dos Campeões, eu ainda acho que contra os grandes adversários o Paris Saint-Germain tem capacidade de jogar no nível de competir,
não seria franco favorito, como chegou a ser no final da temporada passada. Hoje acho que Arsenal, principalmente, seria um adversário mais pronto, né, para mais favorito, o Arsenal, o Bayern de Munique, do que o Paris Saint-Germain entre os principais times da Liga dos Campeões, mas ainda assim tem capacidade de competir contra qualquer um, desde que não entre essa ansiedade. Quando a gente já viu declarações nessa temporada do Luiz Henrique falando, pô, no campeonato francês os jogadores têm dores, na Champions tá todo mundo bem para jogar. No final de semana o Dembélé falando que tem que jogar mais pro grupo e menos pros jogadores, tem que pensar mais no coletivo, menos no individual. Esse tipo de declaração eu acho que gera ruído, gera ansiedade, gera, por exemplo, que quando o Désiré Doué sai do time depois, parece que o culpado pela derrota contra o Rennes e o individualista é ele. Então, isso eu acho que pode meio que sabotar o Paris Saint-Germain, que tende a ter contra o Mônaco na volta uma eliminatória tranquila, né? Venceu por 3-2 fora de casa, o Mônaco cheio de problemas, não tinha o Radrek no gol, não tinha o Eric Dyer, não tinha o Kerrer na zaga, não tinha o Minamino, não tinha o Ansu Fati, não tinha, assim, os jogadores muito importantes do setor defensivo, os jogadores muito importantes do setor ofensivo também, e acaba se tornando um time capaz de fazer 2 gols e segurar o Paris Saint-Germain, mas que fica muito difícil ir para o Parque dos Príncipes e competir. A questão aqui é como que esse time vai poder melhorar para os próximos jogos. Melhorar o sistema defensivo, melhorar o sistema ofensivo. Eu ainda acho que está criando bem. Tinha assistido o jogo contra o Olympique de Marseille, o 5-0, o time criou muito. Contra o Rennes, criou muito. Contra o Mônaco, 30 finalizações e boa parte de sensações de que o time podia fazer muitos gols, inclusive um pênalti perdido. Contra o Sporting de Portugal, tinha criado muito. Cria e nesse momento não está marcando, mas eu acho isso irrelevante. O problema é estar criando. Estar criando, você está muito perto de marcar. Mas o adversário, com muito pouco, está conseguindo fazer muito dano ao Paris Saint-Germain. Melhorar a concentração defensiva, reduzir erros, as decisões defensivas também, ser um time mais decidido na hora de defender, coisas que está fazendo o Paris Saint-Germain mais esquisito do que na temporada passada. Tudo se define a partir de agora. Fevereiro, março, abril, maio, que tudo vai se decidir. O Paris Saint-Germain está vivo, né? Já caiu na Copa da França, mas no Campeonato Francês está um ponto atrás de um adversário que eu não sei se vai ter fôlego para seguir essa toada até o final, que é o Lens. E na Liga dos Campeões vai passar pelo Mônaco, fecha a conta, passa a régua e depois você começa tudo de novo nas mesmas condições que os outros. Lembrando que se o Paris Saint-Germain passar, ele pega o Barcelona ou o Chelsea, né? Vai ter um sorteio depois para definir para qual lado vai o PSG. E nesse momento, acho que contra ou Barcelona ou contra Chelsea, o Paris Saint-Germain tem boas condições de competir. Ou de igual para igual, ou até com alguma superioridade contra esses dois adversários que também são muito inconstantes nessa temporada até aqui. É o que eu vi, gente, de PSG 3-2 para cima do Mônaco. É um resultado que deixa o Paris Saint-Germain perto das oitavas de final e sensações de um time que tem coisas a melhorar, mas ainda assim é muito bom time de futebol. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.